are you ready to start Unit 4? Then come with me. Então, venha comigo. Durante esta unidade, analisamos o diálogo entre Gilvan e Marcos, que o explica como chegar à sala de conferências. Você já precisou perguntar onde fica uma determinada sala antes? Neste vídeo, faremos uma análise mais aprofundada deste diálogo, entendendo a estrutura e o significado de cada palavra. Vamos começar os verbos com help. Lembra daquele diálogo que você acabou de escutar entre o Gilvan e o Marcelo? Então ele fala assim, can you help me find the conference room? É a pergunta que ele faz, né? Can you help me find the conference room? Ou seja, você pode me ajudar a encontrar a sala de conferências? Help, simplesmente ajudar, me ajudar a fazer alguma coisa. Can you help me find the way? Você pode me ajudar a encontrar o caminho? Can you help me here? Você pode me ajudar aqui? E assim por diante. Então, help sempre vai ser ajudar. Em seguida, nós temos go. E go pode ser usado para uma imensidade de termos em inglês, como por exemplo, go up, ou seja, ir para cima, go down, ir para baixo, go upstairs, por exemplo, ir para cima, literalmente subindo as escadas, então a gente fala go upstairs, go downstairs, descendo as escadas, go away, por exemplo, outra expressão usada para querer dizer vá embora, go away, e assim por diante. Então, go quer dizer ir. Turn significa girar ou virar. Então, nessa lição, a gente vai usar o turn right e o turn left, ou seja, virar para a direita e virar para a esquerda. Então, turn sempre vai ser virar ou girar, principalmente turn right e turn left. Em seguida, vamos ver o take. Take é bastante usado em uma série de coisas. Take literalmente significa pegar, pegar ou tomar. Então, por exemplo, take the elevator. Tome o elevador, ou seja, pegue o elevador. Take the elevator. Take the subway. Pegue o metrô. E assim por diante. Take pode ser um objeto também. Por exemplo, take your bag, ou seja, pegue a sua bolsa. Ok? Então lembre-se sempre, take significa pegar ou tomar, usado para meios de transporte, para elevador e para objetos também, né? Nessa lição a gente usa take the elevator. Em seguida nós temos o verbo to see. Lembra que see e look são verbos parecidos, mas têm usos um pouco diferentes. Então o verbo to look é olhar prestando atenção. Por exemplo, look here, olha aqui. Look there, olhe lá, para prestar atenção, para alguma placa, alguma coisa assim. E o see já é diferente, o see significa ver, no sentido de que você precisa ver algo para poder reconhecer alguma coisa. Então, por exemplo, nessa lição, quando a gente está dando as direções, nós dizemos turn right and then you'll see the supermarket on your left side, ou seja, vire à direita, e então você verá o supermercado do seu lado direito. Por exemplo, go ahead, turn right, and then you see, ou seja, vira à direita, vira à esquerda, e então você verá, então é isso que se fala no diálogo, you'll see the supermarket, you'll see the pharmacy, você verá o supermercado, você verá a farmácia, you'll see the elevator, você verá o elevador, you'll see, seja lá o que for. Então, you will see, você verá. See, o verbo no presente, significa ver. Em vocabulary, nós veremos algumas partes, não só de escritório, mas também de casas ou de até edifícios também. Então o hall, presta atenção na pronúncia aí, hall, tá? H-A-L-L, pronuncia-se hall, esse A tem um som de O. O hall geralmente é a parte da entrada. É uma espécie de um corredor, hall pode ser traduzido como corredor também, mas geralmente como uma entrada. Então o hall seria a entrada de um determinado ambiente. Passou esse hall, então a gente tem a segunda palavra do vocabulário, é o first, que se refere a primeiro. Então, first, second e third, que é o primeiro, o segundo e o terceiro, que nessa lição usamos para os andares. Então, a gente tem o first floor, que é o primeiro andar, o second floor, que é o segundo andar, o third floor, que é o terceiro andar, e assim por diante. Nós temos depois o fourth, fifth e assim por diante. O primeiro, o segundo e o terceiro as palavras são mais diferentes, né? A gente fala first, second e third. Do quarto em diante, muda pouca coisa. A gente fala somente for e adiciona um TH. Então fica fourth floor. O quinto andar fica fifth floor. Sexto andar, sixth floor. Então já é bem parecido com os números, ok? Só o first, second e o third é que são diferentes nesses números ordinais. Então, first floor, primeiro andar, second floor, segundo andar e o third floor, terceiro andar, ou seja, o terceiro pavimento. Em seguida nós temos elevator, que é o elevador, né? Elevator. Isso no inglês americano. No inglês britânico chama-se lift. Lift. Então você pode falar elevator ou lift.
left, que significa esquerda, e right, que significa direita. Então, na expressão, em expressões, nós veremos turn right e turn left, justamente vire à direita e vire à esquerda. Então, left significa a esquerda e right significa a direita. Em seguida, nós temos up e depois temos down. Então, por exemplo, eu posso dizer go up ou go down. Se você estiver indicando alguma coisa, presta atenção nesse go up e no go down, tá? Por exemplo, no computador você pode falar scroll up, já seria um outro verbo, scroll up, ou seja, suba com o mouse um pouquinho para cima, scroll up, ou scroll down. Quando a gente está na tela do computador, a gente fala assim, scroll up, scroll down. Go up, go down, termo assim bem geral para subir e descer. Mas se você está se referindo a subir ou descer escadas, aí você vai falar go upstairs e go downstairs, ou seja, suba as escadas e desça as escadas, né? Go upstairs, go downstairs. Em seguida nós temos more e less, ou seja, more para indicar qualquer coisa que seja mais. Can you give me more time, please? Por exemplo, você pode me dar mais tempo, por favor? Can you give me more time? Então, more sempre vai significar mais com i, né? Não o mas. Lembra dessa diferença aí que eu já comentei também do português, para a gente não confundir, né? O M-A-S quer dizer but, que é o mas, só M-A-S. O mais com i, M-A-I-S, é o more, é o plus, né? E o less, que significa menos. Então, por exemplo, we need less junk in here, por exemplo. Nós precisamos de menos lixo aqui. Só um exemplo, né? Less, alguma coisa que seja exatamente o oposto do more, ou seja, menos. Então, more é mais e less é menos. Em seguida, nós temos thin. A palavra thin, presta muita atenção na pronúncia aí, que lembra que tem o TH, sempre que tem o TH você vai ter que colocar a ponta da língua entre os dentes. Então vai ficar thin, tá? Não vai ser thin e nem vai ser thin, certo? Vai ser thin. E esse finalzinho, o N com G, esse G ele é levemente pronunciado também. Então não se fala thing, por exemplo. Esse G ele não é tão pronunciado assim, tão enfaticamente. Então a gente fala thin. É como se fosse um N bem prolongado e um G bem sutilmente pronunciado. Então fica thin. A palavra something, por exemplo, contém a palavra thing, alguma coisa, something, né? Something significa alguma coisa. E o thing pode ser qualquer coisa, como objeto, por exemplo, thing, ou pode ser usado também como uma expressão que a gente vai ver mais adiante, quando a gente fala em sure thing, que mais pra frente eu vou comentar com vocês também. Em seguida nós temos o manager, que é o gerente, né? Presta muita atenção na pronúncia aí de manager, tá? Porque a gente tem esse segundo A, ele é pronunciado como se fosse I, certo? Então presta muita atenção nisso daí, vai ser manager. Manager, não é manager, nem manager, é manager. A palavra orange, por exemplo, também tem essa situação na pronúncia. Então, o segundo A da palavra orange, ele é pronunciado como se fosse I. Se você prestar bastante atenção, você vai perceber isso daí. Orange, manage e assim por diante. Esse AGE, esse A antes do GE, ele é pronunciado como se fosse I. Então, manager, né? E o manager é o gerente. Em seguida, nós temos perfect, que é perfeito. Por exemplo, o que você acha disso? What do you think about this? Oh, I think that's perfect. Eu acho que está perfeito. That's perfect. Em seguida, nós temos toilet, restroom e bathroom. Todos três significam banheiro, mas eles têm uns significados um pouco diferentes e o uso deles também é diferente de acordo com o país. O toilet é mais usado no Reino Unido, na Inglaterra e no Reino Unido de uma forma geral, in the United Kingdom. Quando você vê esse UK, significa United Kingdom, ou seja, o Reino Unido. Então, toilet é uma palavra mais usada lá. Já o restroom é mais usado nos Estados Unidos, in the USA. United States of America, in the USA, restroom. Ele é mais usado principalmente para banheiro público, certo? Banheiro público, geralmente se fala toilet ou restroom. Você está num restaurante, ou está num shopping, algum lugar assim, você pode chamar de toilet no Reino Unido ou restroom nos Estados Unidos. E o bathroom, que significa banheiro, mas geralmente é relacionado ao banheiro de casa. Bathroom, a gente tem bath, que significa banho, vem da palavra bathtub, por exemplo. A palavra bathtub contém a palavra bath, né, que significa banho, que é a banheira, né? Banheira, bathtub, bath, banho. Então, bath, que é o banho, e o room, que significa o cômodo, o quarto. Então, bathroom, junto, significa banheiro. Geralmente, o banheiro de casa, a gente vai chamar de bathroom. Em expressions, nós vamos fazer uma revisão sobre algo que eu já mencionei com vocês brevemente, que é o go up e go down,
lembram-se, go up, subir, de uma forma geral, né? Go up, go down, descer, turn right, vire à direita, turn left, vire à esquerda. Na sequência, quando estamos dando as direções, também tem o go straight ahead. Ou seja, quando estamos dando as direções, a gente fala, vá em frente, siga adiante. Esse termo em português e inglês se fala go straight ahead. Também pode se falar apenas go ahead. Fica fácil de entender isso aí, porque você vê que head, se você tirar o A da palavra ahead, você vai ver que é cabeça, né? Head significa cabeça. Ahead significa em frente. É muito usado no inglês essa palavra ahead, de em frente, né? Então, ou seja, tipo assim, cabeçando, em frente de algum lugar. Go ahead. Você não precisa falar go straight ahead todo o tempo, pode-se falar somente go ahead. Straight significa direto, então vá direto em frente, literalmente seria isso, né? Go straight ahead. Então você pode falar tanto go straight ahead quanto go ahead. Ok? E preste atenção na pronúncia aí do straight, tá? Cuidado para não falar straight, ok? Straight, esse A é tensão de E, então fica E-I, é straight. Então, go straight ahead, tá? Vamos praticar isso daí. Go straight ahead, turn left, turn right. Em seguida, nós temos 3 termos, ok? Que querem mais ou menos dizer a mesma coisa, que é o of course, for sure e sure thing. Of course, prestando atenção aí na pronúncia, tá? Quando tem somente um F, a gente vai pronunciar como se fosse V. Então fica of. Of course. Of course. É um F bem sutilmente pronunciado, que soa praticamente como um V. Of course. Nunca diga off course. Nunca diga off. Porque off, ele é o off com 2 Fs. De, por exemplo, turn off. Turn off the light. Né? Apague a luz. Aquele off tem 2 Fs ali, realmente você fala off, tem um som realmente do F. Mas o of course só tem um F, a pronúncia vai ser como se fosse V. Então pensa nisso daí, é como se fosse O-V. Então fica of course. E of course quer dizer com certeza, quer dizer claro. Cuidado quando for usar o of course, porque às vezes pode soar um pouco arrogante. Quando a pessoa pergunta alguma coisa, você diz of course. É claro, como que você não sabia, meu? Of course. Então toma cuidado na hora do of course para não usar ele demais e prestar atenção na maneira como você vai falar ele também, para não soar como você está falando algo de uma maneira arrogante. Eu percebi isso em alguns alunos de alguns países, principalmente em países asiáticos, que eles costumam usar muito of course, né? Então você pode usar outros termos, né? Pode falar yes, sure, né? Que é, por exemplo, o que a gente está vendo aqui em seguida, né? For sure significa a mesma coisa também, né? Com certeza, né? For sure, com certeza. E o sure thing é praticamente a mesma coisa que sure, sendo que usado de uma maneira mais informal. Então, sure quer dizer claro, né? Com certeza, claro, sure. Sure thing, claro, literalmente significa claro coisa, mas a gente não vai traduzir assim para o português. Então, a gente continua traduzindo como sure thing, traduzindo como claro, com certeza, né? Sure. Presta atenção na pronúncia aí, tá? Também do sure. Escreve S-U-R-E, mas a gente fala sure, sure. No inglês britânico, geralmente é show, né? E no inglês americano, sure, sure. Em grammar, vamos começar com help. Lembra que a gente viu em verbs a palavra help, o verbo help, que significa ajudar? Help também pode ser um substantivo, né? I need some help, ou seja, eu preciso de ajuda, preciso de um pouco de ajuda. Então, help tanto pode ser verbo quanto pode ser substantivo. Mas aqui nessa lição a gente está usando o help como verbo. Vamos para um exemplo agora do diálogo. Can you help me find the elevator, please? Ou seja, você pode me ajudar a encontrar o elevador, por favor? Esse please aí também é muito comum no inglês, mais comum do que no português, né? Se usa demais o please. Can you help me find the elevator, please? Você pode me ajudar a encontrar o elevador, por favor? Outro exemplo bastante comum usando help seria o Can you help me find my keys? Ou seja, você pode me ajudar a encontrar as minhas chaves? Você perdeu a chave, você está perguntando, você vê se alguém já viu suas chaves em algum lugar. Can you help me find my keys? Lembra da pronúncia do keys. Apesar de que é escrito com K-E-Y-S, não se fala keys, se fala keys. Keys, o som é da letra I, keys. Isso acontece muito, por exemplo, no caso de monkey. Aqui no Brasil se fala muito, por exemplo, Mickey. Não se fala Mickey, é Mickey. Então, é Mickey Mouse, né? É monkey. Muita gente fala aqui no Brasil, fala monkey, né? Mas não se diz monkey. Na verdade, se fala monkey. Então, key. Sempre essa terminação K, E, Y, sempre vai ser I no final. Então, monkey.
e key. Então aqui nós temos os keys. Can you help me find my keys? Please, can you help me find my keys? Na sequência, em dando as direções, lembra que a gente viu sobre go straight ahead, turn right, turn left. Agora a gente vai ver uma outra explicação para direções, que é o just go down this hall. Esse just que a gente tem na frase significa apenas. Apenas ou simplesmente. Em inglês é muito mais usado que no português. Just, apenas, go down, significa descer, e this hall, que é este corredor. So, just go down this hall. Ou seja, aí você aponta e diz, just go down this hall. Apenas desça este corredor, por este corredor. Em seguida, nós temos a lot of, que significa muitos. A lot of. Presta atenção aí no of, que eu já tinha comentado antes também, tá? Não vai ser a lot of, é a lot of. Esse F aí tem um leve sonzinho aí, tem um som de V aí, bem pouco pronunciado. A lot of, que significa bastante ou muitos. Por exemplo, eu posso dizer, she reads a lot of books. Ou seja, ela lê muitos livros. She reads a lot of books. Outro exemplo, there is a lot of space in this hard drive. E aí você pode falar there is ou there's. Geralmente no spoken English, no inglês mais usado do dia a dia, a gente fala there's. There's, ou seja, existe, né? Tem, no sentido de existir. There's, na forma contraída. There's a lot of, ou seja, há muito space in this hard drive. Há muito espaço nesse disco rígido do computador. There's a lot of space in this hard drive. Né? Ou seja, em no sentido de dentro, né? Neste hard drive. So, there's a lot of space in this hard drive. Vamos ver agora algumas preposições que são extremamente úteis para quando estamos dando as direções. Por exemplo, across from. Presta atenção no seguinte, se você for ver somente a palavra cross, tirando o A do across, somente cross, ele significa atravessar. Cross the street, ou seja, atravesse a rua. Cross the street, atravesse a rua. Quando a gente fala across from, a gente está querendo dizer do outro lado, em frente. Diante, do outro lado. Por exemplo, eu posso dizer que o conference room is across from the restroom. Ou seja, a sala de conferências está do outro lado do banheiro. Across from the restroom. Across from, ou seja, em frente, do outro lado. Across from. The pharmacy is across from the supermarket. A farmácia está do outro lado do supermercado, across from. Em seguida, nós temos o between. E prestem atenção na pronúncia, tá? Do between. A gente fala, apesar de se escreve com E, né? E tem depois aqueles dois Es lá, a pronúncia vai ser de I. Então é between, falando bem rápido, between. Na verdade, falando de uma maneira natural, não é rápido, né? Uma maneira natural mesmo. Between, ok? Sempre tem esse som de I, apesar de se escrever com E, o som é de I. Between. E sempre vai ser between algum lugar e outro lugar. Então, por isso que a gente tem aí between, espaço, and, espaço. Então, por exemplo, eu posso dizer que the living room is between the toilet and the kitchen. Ou seja, a sala de estar está entre o banheiro e a cozinha. The living room is between the toilet and the kitchen. Tá? Então, lembra sempre disso. Between sempre vai ser entre dois lugares e apenas dois lugares. Se você quiser dizer entre vários outros lugares, 3 ou mais lugares, já é outra palavra, já não é mais between. Em português a gente pode falar entre uma coisa, entre duas e várias coisas, mas em inglês é diferente. Em inglês, se for entre várias coisas, vai ser among. Já é outra palavra que a gente não tem nessa lição, mas só para você saber, between vai ser somente usado entre duas coisas, ok? Em seguida nós temos o behind. Behind, ou seja, atrás. Where is the toilet? Oh, it's behind you. Onde está o banheiro? Está atrás de você. Behind, somente behind. Very simple to use, bem simples de usar. It's behind you, está atrás de você. Ou então, it's behind the kitchen, está atrás da cozinha. E assim por diante. Em seguida, nós temos o next to. Presta muita atenção nesse caso, next to, porque sempre vai ter o to, ok? Sempre vai ser next to, sempre next vai ter o to, ou seja, ao lado de. Ao lado de. Você pode até pensar no português nesse caso, que em português a gente também usa duas palavras, é ao lado de alguma coisa ao lado de alguma coisa, algum lugar ao lado de algum outro lugar. Então em inglês também vão ser duas palavrinhas também, next to. Então, por exemplo, the conference room is next to the elevator. Ou seja, a sala de conferências está ao lado do elevador. The conference room is next to the elevator. Em seguida, nós temos o near.
Near significa próximo. Near. E o near não vai ter to, ok? É somente near mesmo, não tem mais nenhuma outra palavra depois, não tem nenhuma preposição que vem acompanhada com ela. Então eu poderia dizer que the elevator is near the conference room, ou seja, o elevador está próximo da sala de conferências. Ou se fosse numa cidade, eu poderia dizer que the hotel is near the airport, ou seja, o hotel está próximo ao aeroporto. Então near já diz logo qual que é o lugar. It's near here. Está próximo daqui. It's near there. Está próximo de lá. E assim por diante. Então, somente near. That's all for now. Espero que você tenha aproveitado bastante esta aula. Mas caso você ainda se sinta inseguro em expressar algum desses conteúdos, então recomendo que assista esta aula novamente, amanhã ou em breve, para reforçar seu aprendizado. Goodbye for now and see you next class.